Boa noite a todos vocês que estão aqui. Toda a família de vocês, os pais de vocês. Eu vou pedir a pessoa mais linda desse lugar para baixar o som, por favor. Gente, quem que é a pessoa mais linda desse lugar? Então, boa noite, pessoal do Instagram. Sejam bem-vindos também. E junto com o seu coração também, sejam bem-vindos os seus pais, a sua alegria, o seu sucesso e bons relacionamentos para você. E boa noite, pessoal do Facebook. Sejam bem-vindos também da mesma forma, junto com toda a sua família. Alguém está aqui pela primeira vez? Você? Ótimo. Sejam bem-vindos os de primeira vez, os outros também. É com muita alegria que a gente fala, né? Semana passada eu disse, gente, eu gosto de falar de amor, de sucesso, de riqueza. E semana passada nós falamos sobre... Quem estava aqui semana passada? Hã? De quê? Depressão. Também. Suicídio, né? Então, é bom porque eu até falei hoje num videozinho, falei, vamos falar de novo sobre os passos que nos levam aos bons relacionamentos, que nos levam ao sucesso. São os mesmos. E lembrando do Hellinger, né, que é o criador desse método, quem organizou esse método, Hellinger tem uma frase espetacular, que ele diz assim, o essencial é simples. O essencial é simples. E para a gente iniciar isso aqui, eu vou contar uma história. Para a gente perceber como o essencial realmente é simples. Nós só precisamos saber do que eu realmente preciso, o que eu quero que seja diferente. A partir dessa percepção do que me incomoda, eu vou saber o que eu preciso. E dentro daquilo que eu preciso, quase sempre é algo simples. Muitas vezes a gente não consegue ter sucesso profissional, por exemplo. A gente trabalha muito e ganha pouco. Às vezes a gente trabalha pouco, ganha muito e o dinheiro voa, como se a gente estivesse no meio da ventania. Às vezes a gente tem dinheiro e nessa área a gente não tem dificuldade, mas os nossos relacionamentos não dão certo. Eu me encontro com alguém e o período que eu vivo com aquela pessoa, porque às vezes a gente fala, o casamento não deu certo, né? Vivi só 20 anos. Então deu certo, viveu 20 anos, então 20 anos deu certo. Às vezes a gente fica um ano falando, deu certo um ano, né? E o importante é como eu vivi esses 20 anos, como eu vivi esse um ano. Estava bom? Estava, então deu certo. Estava ruim? Também deu certo. Porque somente diante das dificuldades é que talvez a gente sofra o suficiente para querer mudar de conduta. E às vezes a gente quer mudar e consegue também. Porque a gente não sabe onde é que a gente perdeu a agulha, então a gente procura num lugar mais claro. Às vezes a gente perde no meio do palheiro e fala, não, mas vou procurar ali sobre a mesa, porque está mais fácil procurar. Então a gente precisa perceber, né, para mim, o que precisa acontecer na minha vida para que eu me sinta mais feliz. A partir disso eu vou descobrir, às vezes, o que aconteceu na minha gestação, que me gerou crenças no meu nascimento, o que aconteceu com meu pai, com minha mãe, com os meus tios, porque fatos acontecidos com eles, com os meus avós, com os meus tios e tias, também podem estar interferindo na minha vida, na minha saúde, no meu sucesso, no meu fracasso. Então, quando eu vou olhar, por exemplo, por que eu estou com essa doença, ou por que eu não consigo ter um relacionamento alegre, feliz, de prosperidade, então eu vou encontrar o porquê. E às vezes eu consigo, numa meditação, numa reflexão, descobrir o que aconteceu, perceber minhas crenças. Às vezes a gente percebe a crença, mas não dá conta de mudar. Eu percebi minha crença de comer demais, fiquei um ano para dar conta de comer de menos. Então, gastei um ano para tomar uma decisão. Já estava incomodada, mas eu não conseguia mudar o comportamento. O simples fato de pegar algo e botar na boca, né? Então, quando a gente percebe, às vezes,
e tomamos uma decisão, às vezes isso altera, a gente consegue sozinho. Outras vezes, aquilo que está nos levando a um fracasso em determinada área da nossa vida, a gente não consegue resolver sozinho. A gente quer mudar, mas a gente não sabe onde é que eu perdi a agulha, o que aconteceu. Um assassinato com um tio, um dinheiro, um bem adquirido injustamente na geração do meu bisavô, do meu avô, que pode estar interferindo no meu insucesso atual. Então, quando numa constelação alguém perde algo, então a gente pergunta, né? Ali na cadeirinha, a gente pergunta do que você precisa. Às vezes a pessoa começa a contar a notícia do Jornal Nacional para poder chegar lá, e a gente corta, né? Para não perder o tempo da pessoa. Às vezes a pessoa já senta ali querendo dizer para você onde é que ela acha que está o problema. E eu vou falar para vocês, ninguém nunca acertou, pelo menos comigo. Eu tenho quase 15 mil horas trabalhando com isso, ninguém nunca sentou ali e falou, é isso. Porque se fosse aquilo, eu já teria resolvido. Porque já não estaria mais no inconsciente, está no consciente. Quando está no consciente, eu consigo. Né? Então, a gente pergunta para o nosso cliente do que você precisa. E ele vai diretamente no quê? Onde está? Doendo, né? Onde a gente está se sentindo beliscado. Então a pessoa vai caminhar, o constelador deve caminhar com o cliente em direção ao que aconteceu, que o cliente tem essa dor. Eu sempre digo, né, tem muitos colegas consteladores que caminham com o cliente para observar como é que está meu relacionamento com os meus pais. Muitos sentam aqui e querem isso de mim. Não, eu vim aqui para eu ver se minha relação com minha mãe, como é que tá, porque às vezes não está muito boa. Uai, mas qual que é o problema? Não tem problema nenhum, não. Eu só tenho 40 anos, estou lá dentro da casa dela até hoje, não tem problema nenhum. A gente convive muito bem. Né? E por que você não saiu de lá, criatura? Não, porque o dinheiro não deu. Então onde que está o problema? Né? Onde que está doendo às vezes? Às vezes é o dinheiro. Então a gente vai olhar, muitas vezes tem a ver com a mãe. Mas às vezes não é esse o primeiro movimento. Às vezes vai lá para um avô que morreu assassinado para ser roubado. Então eu não consigo ter dinheiro porque em ressonância dentro desse campo do inconsciente coletivo da minha família, o meu inconsciente sabe ou sente que se eu ficar rico eu vou ser morta ou morto como meu avô. Então o dinheiro vem em minha direção e eu escapo dele. E eu penso que eu não tenho dificuldades. Então, o que é o essencial nesse caso? Descobrir o que aconteceu. Né? Então vamos na historinha, né, que eu falei que eu ia contar para vocês. Então, Hellinger tem uma história muito... parece história de criança, mas que nos mostra o essencial. Certa manhã, ainda o sol nascia, um macaquinho com muita fome acorda e olha ali ao longe, à beira da praia, tinha um coqueiro e cocos lindos estavam lá. Então ele desce da árvore onde ele tinha dormido, subiu no coqueiro, pegou um daqueles cocos, o mais bonito de todos, sentindo uma fome danada. Aí nessa hora estava passando o leão. Ele olhou assim e falou, quer saber de uma coisa? Eu vou esperar aqui o leão passar. O elefante passar. Quando o elefante passar, eu vou jogar esse coco na cabeça do elefante e vocês vão ver cérebro de elefante espalhado por essa ilha. O leão olhou para cima e, ouvindo o macaquinho falar aquilo, o leão se perguntou, o que será que aconteceu com ele? Não é leão, é elefante. Mas o que estava passando era o leão. E o macaquinho falou que ia quebrar a cabeça do elefante. O maior animal da ilha. Então, ele seguiu ali naquela ladainha falando, eu vou ficar aqui esperando o elefante passar. Aí passou ali umas 2 horas, ele lá com um coco na mão, passou então o tigre. E ele falou assim, tigre, a hora que o elefante passar, eu vou sentar esse coco na cabeça dele. O coco que o próprio macaco quase não aguentava segurar.
E eu vou jogar esse coco, eu vou quebrar a cabeça do elefante. E vocês vão ver, o elefante vai sair disparado, vai derrubar essas árvores dessa aí. E seguiu ali, já era quase meio-dia. Ele está lá gritando isso, foi passando a cobra, né? E ele falou a mesma coisa. E da mesma forma que o leão, o tigre, a cobra olhou, pensou, o que será que aconteceu com o macaquinho? E foi passando o dia, e cada animal que passava, ele falava isso. Quando deu mais ou menos 5 horas da tarde, eis que surge quem? O elefante. Quem surge? O elefante. E aí o elefante aproxima, né? Como ele é muito alto, quase a altura do macaco, que ele olha. O macaco está tremendo de medo, com o coco na mão. E tremendo com os olhos arregalados, começou a dizer assim, Senhor elefante, tudo isso é mentira. Eu não vou fazer nada disso não. Sabe, é uma pessoa que conversa demais. Isso não aconteceu não. Eu não vou fazer isso, isso é mentira das pessoas. O que vocês acham que o elefante pensou? O que será que aconteceu com ele? E eis que o elefante, apiedado do macaquinho, foi embora. E o macaco, então, pensou, por que será que ele não fez nada? Né? O elefante foi embora, já era quase 6 horas da tarde. O que tinha acontecido com o macaco? Não tinha comido nada. Então, depois de toda aquela ladainha do dia inteiro, o macaquinho lembrou, por fim, o que ele foi fazer em cima do coqueiro. E lá embaixo já tinha pedra, que ele era acostumado a quebrar os cocos para tirar a castanha. Então, finalmente, ele fez o essencial. Ele não estava com fome? Então, ele joga o coco, parte o coco e finalmente ele come. E nós fazemos muito isso de uma forma ou de outra. A gente passa pela vida numa ladainha danada, preocupado com coisas que não é da nossa conta. Ao invés de olhar para nós e pensar do que eu realmente preciso, o que é essencial para mim. Às vezes eu me preocupo se minha mãe está feliz, se ela está triste. Como foi a vida dela no início do casamento, minha mãe sofreu, que eles tinham pouco dinheiro, meu pai era assim, ou de outra forma. Sendo que o essencial é cuidar da própria vida. Se eu não consigo fazer isso sozinho, procure, estude, leia, vai no lugar. Para vocês que não estão em Goiânia, vai onde você mora. Pergunte, se informe de pessoas que podem ajudar de verdade, você olhar para algo importante. Se você não conseguir fazer isso só, se tem algo que se repete na sua vida e você não consegue sair daquilo sozinho. Então, esse é um movimento essencial. É olhar o que eu preciso. Ok, diante daquilo que às vezes eu percebo numa constelação, às vezes diante da minha percepção aqui, que os meus relacionamentos de parceiros não são tão bons, porque eu não respeito a minha mãe, porque eu não respeito as mulheres, porque eu não respeito os homens, ou que o meu relacionamento de parceiro não é tão bom, porque eu julgo meu pai de uma forma ou de outra, ou eu julgo o relacionamento dos meus pais. Enfim, diante da percepção de qual é a postura inadequada que eu estou adotando, o que eu preciso fazer? Não é, de novo, o essencial. Mudar a postura. Tem gente que senta a bunda naquela cadeira 3, 4 vezes para a mesma coisa, né? E não é só comigo não, com muita gente. Olha que eu sou da turma do povo bravo, né? Tem uns que não passam a mão na cabeça, né? Aí a pessoa vai e volta. Tem uma palavra que é muito usada, mas eu sempre me esqueço essa palavra, que a pessoa fala, não é procrastinando, não é? É como se fosse refletindo. Se a pessoa faz uma constelação, é melhor mudar, pegar e fazer o que tem que ser feito. Ela fala, eu vou refletir. Não é bem essa palavra, mas é uma parecida com essa. Que a gente... mas não é. Processando. Sempre que eu falar a palavra que eu não lembro, você lembra pra mim, Karina, que é processar. Gente, tem gente que fala assim, eu fui lá no terapeuta XY e vi várias coisas, eu estou processando. Caramba! Enxerga o que você precisa e faz, né? Você fica processando, daí vem outra coisa para processar, né? Digamos que a gente
uma refeição bem feita, você vai ter mais de um prato, né? Ou se tem um prato só, mas esse prato tem alguns ingredientes. Aí você fica processando só uma coisa, você não alimenta direito. Então é observar, querer. Tem pessoas que falam, eu não faço constelação porque eu tenho medo. Medo, mas o medo não é porque do movimento, não. Medo de perceber o que você precisa fazer. Porque às vezes a gente se sente mais confortável, se sente melhor na posição de vítima do que na posição de responsável. Então esse movimento da constelação é para nos tornar responsável total por aquilo que eu faço que dá merda ou que dá certo. Então dentro desse movimento a gente precisa olhar, gente, como é que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo, qual a postura que eu estou adotando que realmente me leva a fracassos. E fazer o essencial. Ok, me reposicionei com minha mãe. Respeito minha mãe, não dou opinião mais. Realmente respeito, consigo ver a grandeza dela. Consigo respeitar a vida dela, a história dela. Consigo tudo, mas eu tenho certeza. Ok. Consigo fazer o mesmo com meu pai. Ok, mas tem ainda o sapo está enterrado ainda. Tem algum problema, né? Às vezes a gente muda uma postura, essa essencial do primeiro círculo do amor, que é o básico, né? Porque ninguém serve ao mundo sem estar bem no primeiro círculo. Ninguém, não, vou salvar o planeta, agora vou lá para a comunidade, né? Pergunta, como é que está a sua mãe? Dói seu ombro esquerdo? Não, demais, mas eu vou lá para a comunidade, que aí lá a gente vai fazer meditação, vou sarar meu ombro esquerdo. Vai não! Ele pode melhorar uns dias. Mas, se seu ombro esquerdo continua doendo, você precisa resolver a sua postura em relação à sua mãe. Não, mas eu vou fazer outra coisa, agora eu vou para a cruz vermelha. Mas eu estou com a dor no ombro do lado direito, mas não é problema. Não, eu vou trabalhar lá na cruz vermelha, vou fazer o bem para a comunidade, para as pessoas, né? Se você não mudar seu comportamento e postura em relação ao seu pai, seu masculino, você não vai sarar esse ombro pro resto da vida, não. Ele volta e dói. E eu falo para vocês, eu sempre falo isso aqui. Eu fui a Marta das Dores. Eu tinha 38 anos, eu fui com a mamãe numa médica homeopata, e os homeopatas perguntam tudo, enquanto a médica perguntava para minha mãe, que é 28 anos, né, nasceu 28 anos antes de mim, eu com 38 na época, tem uns 2 ou 3 anos isso. Então, eu acho que é por aí. Então, eu percebi, à medida que ela perguntava para minha mãe, que eu estava muito pior do que minha mãe. Eu tinha dor, eu só não tinha queda de cabelo e uma encravada, mas o restante do corpo doía aqui na cervical, na lombar, a coluna no meio das costas, que hoje eu sei o que significa tudo isso. Ah, também eu não tinha problema de estômago não, porque eu não tenho dificuldade de falar o que eu penso a hora que eu quero. Então o estômago também estava bom. E tudo assim, tudo doía. Na época eu não sabia disso que eu sei hoje, de questão de postura, mas hoje, 2 ou 3 anos depois daquele dia, eu não sinto dor, né? Eu não sinto dor, trabalho muito do mesmo jeito de sempre, né? Eu não sinto dor. Por quê? Porque muda a postura. Então essas dores, fibromialgia, seja o que for, o nosso corpo está nos dizendo que tem algo que você precisa fazer para mudar a sua postura. Então, essa postura que eu mudei em relação à minha mãe, meu pai e tal, melhorou muitas coisas na minha vida, começou a dar certo, mas algo ainda se repete. Às vezes tem uma outra coisa que está atrás, né? Lá na geração dos meus avós, dos meus bisavós, que alguém lá nessa fase, nesse período, uma vítima, um assassino, um bem adquirido injustamente, que as pessoas falaram mal de quem tomou de alguém, porque a questão não é só pegar o bem injustamente. Isso aí gera um mau efeito para os descendentes, que gera morte nos descendentes. Todo mundo vai morrer, né? Mas morte trágica de pessoas jovens. Outras vezes faz com que descendentes tenham falências, perdem dinheiro, enfim. Se eu adquiro um bem que é de forma injusta, isso não fica barato. A gente compra, os descendentes pagam. Às vezes a gente também paga. A gente paga e eles também continuam pagando a conta. Então, mas, às vezes aconteceu algo lá e essa pessoa
vai para os descendentes. Porque se a família respeitasse mais as vítimas e os assassinos da sua própria família, ou aqueles que mataram pessoas da sua família, ou pessoas da sua família que matou alguém de outra família, diminui os efeitos. Pelo menos essas pessoas não estão excluídas, fazendo com que outras pessoas da nossa família venham ter a mesma repetição. Isso vem em todos os casos, como abuso sexual, enfim, várias outras atitudes do passado que podem ser repetidas nos nossos descendentes. Por que mais ou menos isso acontece? Digamos que seja na geração dos nossos bisavós, que aconteceu algo grave lá. E as pessoas naquele período falaram, né? Os meus avós, que eram filhos dos meus bisavós, falaram. Então, falaram para os meus pais, eu também fiquei sabendo, enfim. Essa informação de não concordar, falar mal de alguém, julgar, ter vergonha, esconder pessoas que têm problemas físicos ou emocionais, enfim, tudo aquilo que gera exclusão, né, gera um mau efeito nesse princípio, né, nesse princípio do pertencimento, que é um dos princípios que norteia as relações humanas, gera um movimento para que outra pessoa venha repetir o destino daquele que foi excluído. Ok, então, a geração da minha mãe, dos meus pais, que ainda estavam julgando os avós deles, que são meus bisavós, podem ter então um descendente, né, a Marta, que vai agir como os avós dos meus pais. Então, essa pessoa que ainda falava, né, que sejam netos daquele moço ou também os filhos, vão olhar para o descendente, ou seja, para a sua própria criança, filho ou neto, com o mesmo perfil, e vão então perceber que a gente pode sim amar as pessoas que têm um desvio de conduta. Porque esse é meu filho. Então eu vou perceber que não importa o que ele faça, eu o amo. E aquilo que às vezes a gente julga no nosso pai que veio para o nosso filho, na nossa mãe que vem para a nossa filha, ou filho também, então eu consigo amar aquela criatura com aquilo que eu julgava nos meus pais, com aquilo que eu julgava nos meus avós. Então o essencial é mudar a nossa postura, compreender esses princípios que norteiam as relações humanas, esse do pertencimento, da hierarquia, que é simples. Assim, o resumo da hierarquia desse princípio, né, pare de intrometer na vida dos mais velhos. Ponto. Então, é um resumo rápido, né? Pare de intrometer na vida dos mais velhos. Porque quando a gente intromete na vida dos mais velhos, a gente intromete na vida dos iguais. Quem são os nossos iguais? Parceiros, parceiras e amigos. E a gente intromete na vida dos menores também. Então, e um outro princípio da relação de troca se alguém te dá algo bom, devolva com algo bom. Se você deu algo e a pessoa não deu nada, tá, acho que ele estava esquecido, dá de novo. Aí, então, pronto, não dá nada. Pronto. Por quê? Porque se você seguir dando, você se coloca na posição de mãe daquela criatura, que pode ser seu amigo, seu vizinho, seu marido, sua mulher. E aquela pessoa que está recebendo sente culpa. E ele sente culpa, ele não consegue te suportar. Quando ele não te suporta, o que ele faz? Ele vai embora. Então, quem dá muito, geralmente não é quem separa do outro. Quem separa da pessoa é quem recebe muito, porque fica pesado. Porque quem dá muito também quer, no fundo da alma, ser melhor. Porque se eu não quero ser melhor, eu dou. Não me devolveu, não fez nada de bom pra mim, não? Ok, paro de dar. Aí o outro, talvez, pensou, ele falou, tá meio estranho. Deixa eu dar uma balinha, né? Deixa eu fazer alguma coisa, fazer uma graça. Aí o outro troca e ele tem tempo de te dar algo. Aí ele te deu, devolva. Não precisa ser devolver do mesmo jeito. Devolva mais quando é bom. Mas quando é ruim, nós precisamos também ter coragem de agir de forma a mostrar para essa pessoa que fez algo ruim com você, que você não é melhor do que ela. Que você também tem a competência, a facilidade, a habilidade de ser ruinzinho também. De devolver um pouquinho de coisinha ruim também.
que a outra pessoa fez. A gente sempre sugere, faça algo menos, né? Um pouco menos. Para que na troca do mal, o outro devolve um pouco menos, o outro devolve um pouco menos. Chega no final, acaba. Alguém te dá algo bom, você devolve algo maior, o outro devolve um pouco mais, outro mais. Então você cresce. Então, quando eu estou dando muito, eu quero ser melhor. Quando eu não revido o mal que me fizeram, eu também quero ser melhor. Então a gente está sempre dizendo, desista de ser importante. Quando a gente desiste de ser importante, você consegue fazer tudo que você quer, né? Você consegue, inclusive, avaliar a sua atitude. Se você não está intrometendo ou ultrapassando os limites da convivência com outra pessoa, porque fazer tudo que quer não demanda assim, eu vou ali, dou um empurrão nele e me dou um tapa, né? Então, assim, eu posso fazer o que eu quero, né? Mas aguente as consequências. Então, resumindo, hoje nossa fala vai ser rápida, né? Por conta, vocês vão falar assim, rápido? Meu Deus, né? Rápido não é desse tamanho, não. A gente tem várias constelações, então a gente vai falar assim, por isso que eu falei rápido mesmo. E deixando registrado, se pergunte, o que acontece na sua vida que você gostaria que fosse diferente? Né? Onde é que está doendo? O que está pegando? Talvez na leitura de um livro você consiga. Se não, busque um profissional da sua confiança ou da confiança de quem você confia. Outra coisa que eu gosto de falar às vezes. Se você for num grupo de constelação, pode ser no meu mesmo. Você não gostou não, mas não para por aí não, vai em outro. Talvez você goste. Da mesma maneira, se você for em algum que você achou que o negócio é meio confuso, vai em outro. Vai em outro. Sabe, conheça. Porque tem muitas pessoas que estão treinando isso ainda. E tem muitas pessoas que estão misturando muita coisa com constelação. Então, algumas pessoas vão em alguns lugares e não compreendem muito bem. E talvez pode ser aqui também. Você vem cá, não compreendeu muito bem, não tem problema não. Se a gente puder explicar, hoje não dá tempo, nunca dá tempo assim, mas vocês podem contar com a Iona, comigo, né? Eu estou à disposição de todos para explicar alguma coisa, se eu tiver permissão para explicar. Eu não vou explicar a constelação dos seus colegas, né? Mas dentro dos princípios que norteiam as relações humanas, isso eu posso te explicar. Então, outra coisa, as constelações, como tem pessoas aqui de primeira vez, e alguns podem estar assistindo também, a constelação familiar não está inserida em nenhuma religião, nada. Pelo contrário, nós damos um lugar no nosso coração para todas as religiões. São todas maravilhosas, cada uma tem seu lugar. Cada uma tem a sua necessidade, porque aquele que não precisa acaba por si mesmo. Então a gente dá um lugar. Esse é um perfil de uma pessoa que trabalha com essa abordagem. Concordar com tudo tal como se apresenta. Então a constelação não está inserida. Não é espiritismo. Não é astrologia. A gente não faz mapa astral. A gente olha como estão as relações humanas. Aqui, no chão, na terra, no dia a dia. Isso gera no nosso relacionamento de parceiro e no nosso sucesso profissional momentos de abundância e de alegria. Se eu compreendo qual postura que eu preciso adotar e adoto, a constelação, ela é só um diagnóstico, ela não é o remédio. Ela te mostra e te ajuda aqui a você compreender o que você precisa fazer. Mas se você não fizer, a sua vida não vai melhorar por causa disso, né? É como a Sophie Hellinger diz, constelação é uma cirurgia na alma do sistema familiar. Então você vai ao médico, ele tira lá um pedaço do seu fígado, emenda lá um pouco do intestino e fala, agora você fica de repouso. Aí ele te leva pro UTI ali, você dá um jeito de fugir, sai correndo pra rua, você vai morrer, né? Então, a cirurgia foi feita, mas o que você fez com aquilo que estava sendo feito? Porque aí o médico fala, eu operei seu estômago, meu querido, você vai ter que ficar sem cachaça
por uns 6 meses, sei lá quanto tempo, sei como funciona. E aí você for ajustar antes de receber algo de nada. E começa a comer pimenta, fazer não sei o que com a cirurgia no estômago. Vai dar B.O. Né? Então, o constelador precisa sim olhar com muito respeito para o seu cliente. Mas acima de tudo para o sistema familiar do seu cliente. A gente trabalha para o sistema e não para o cliente. Isso demanda não permitir que ninguém fale mal da mãe, ninguém fale mal do pai, ninguém conte historinha desnecessária sentado ali. É a partir dessa postura que a gente consegue ajudar alguém. Porque estamos alinhados com o sistema familiar do nosso cliente. Se o nosso cliente gostou, ótimo. Se ele não gostou, ótimo. A gente não é melhor, nem bom, nem importante. Então, esse é um movimento que demanda essas ações. A gente ajuda o cliente e o cliente leva a receita para casa. Né? Ok? Gente, nós estamos com o Juan Borges, que é um parceiro nosso, terapeuta daqui. E ele vai falar, pode deixar ainda, Rafa. Eu gostaria de dizer para vocês, inclusive pessoal do Instagram, nosso curso de formação em constelação familiar. Primeiro módulo é em novembro no nosso site www.renascersaude.com.br. Vocês têm todas as informações ou entre em contato conosco para a gente falar, explicar, né? Iona, o Thiago, eu, se for o caso possível, para que mais pessoas possam compreender e aprofundar nessa abordagem para servir mais pessoas, tá bom? E eu vou chamar o Juan para ele falar aqui um pouquinho para nós, tá bom? Pode ser? Obrigado. Uma salva de palmas para a Marta Franco. Prazer estar aqui com vocês. Deixa eu saber, precisa botar isso aqui? Não precisa. Tá. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vim lá do sul de Minas para dar um abraço, trazendo um pão de queijo de Minas, somando com o piqui do Goiás. E falar que o piqui aqui é muito gostoso. E eu espero apreciar, porque já faz muito tempo que não me convido para comer esse arroz com piqui, frango com piqui. Mas eu trabalho há mais de 20 anos como terapeuta holístico e ao longo dessa caminhada a gente vai agremiando, adquirindo conhecimentos, né, que são ferramentas terapêuticas a favor de vocês mesmos. E uma dessas moderníssimas ferramentas é a constelação familiar que o Renascer Saúde, através de Marta Franco e toda a sua equipe, né, que tem utilizado, tem dado respaldo fantástico a todos vocês. Uma outra ferramenta que a gente percebe ser muito eficaz é o coaching, que é uma reestruturação para a vida a partir daquele momento que você ressignifica o seu passado, sentado ali, como ela bem falou, para que haja uma mudança futura. Assim, o planejamento para o amanhã se torna eficaz. E não somente uma ilusão, não somente aquele desejo, né? Mas tudo começa com um reposicionamento. Eu gosto de usar muito essa palavra. Vamos repetir em voz alta, por gentileza? O que me trouxe aqui, está correto. Está correto. Agora para um pouquinho e pense no que você acabou de dizer. Não é verdade? Você não foi trazido pela sua história, pelo seu passado, por tudo que você vivenciou na vida, até agora, até esse momento. Então, se o tema daqui é uma constelação familiar, como alguns vão passar por essa constelação, está correto. Então, não podemos mais terceirizar a esse movimento, a esse sistema, a mudança daquilo que nós precisamos fazer. Certo ou errado, gente? Para um pouquinho, porque eu estava ouvindo a Marta Franco falar, as pessoas sentam ali, contam uma história e esperam que essa história modifique a sua própria história. Que loucura! Que loucura! Isso é um devaneio, isso é uma loucura, né? É delirar, é um delírio sem estar febril. A minha área terapêutica, eu recebo muitos dependentes químicos. Acolho com muito carinho, acolho com um apadrinhamento, inclusive, né? Me coloco na posição de apadrinhar, para que gentilmente ele possa falar assim, benção padrinho, e eu falo a palavra abençoadíssima. Qual é? Deus te abençoe, meu afilhado.
Mas se ele recebe a bênção, ele recebe a orientação, ele ainda quer insistir em terceirizar que a vida dele foi uma desgraça, ele foi a vítima. Até o dia de ontem, não. A partir de então, ele se torna o quê? Vitimizando. Ele passa a vitimizar a própria vida. Verdade ou mentira, gente? Então não seja você uma pessoa que se tornou vítima, que é verdade, não é mentira. Chegando até aqui, passe a partir daqui. Qual é a palavra? Vitimizar a sua própria vida. Então eu quero convidar você para se assentar ali juntamente com os demais que vão passar pela constelação familiar, mas da maneira imaginativa, né? Imaginando que eu estou sentando ali e a partir de então assumir ser protagonista da própria vida. Quem aqui quer assumir a responsabilidade de reescrever uma nova história? Porque até aqui está correta, você foi trazido aqui pelo seu passado, pela sua história. Você se tornou vítima de tudo que aconteceu na sua vida, mas a partir de agora você assume uma responsabilidade pessoal. Eu vou ser um protagonista da minha própria vida. Quem pode levantar a mão aqui e falar assim: eu quero ser um protagonista da minha vida? Pega essa mão e coloca no seu coração. Sinta o seu coração. Fale para você com intimidade, com decisão, com fé, com esperança, com expectativa. Eu quero ser um protagonista da minha própria vida. Vamos lá? Fale. Deixa eu te ouvir. Eu quero ser um protagonista da minha própria vida. Vou reescrever a minha história a partir de agora. Vou reescrever a minha história a partir de agora. Assumo a minha responsabilidade. Assumo a minha responsabilidade. E descanso no mover divino, sobrenatural, do que você quiser atribuir segundo a sua própria fé. Mas você é o protagonista. Você precisa aprender a ressignificar, porque significado é o que te trouxe aqui. Você veio até aqui, é o dia certo para estar aqui, com esse significado. A ressignificação cabe a você. Não tem aquela história? Me dê um limão e eu transformo, eu faço uma limonada. É isso aí. O que você faz de algo que aconteceu com você até ontem? É como se eu desse um passo atrás, eu estaria juntamente com você no nosso passado. Mas nesse passo presente é até aqui. Mas eu passo adiante. Ressignificar a própria vida, reescrever uma nova história, compor uma nova composição. E eu tenho um afilhado aqui que canta maravilhosamente, porque ele aprendeu a cantar no banheiro, muito mal, foi adequando aquela cantoria, e olha, eu não vou pedir para ele cantar aqui, porque vocês vão pedir autógrafo. O cara é bom. E todas as vezes que ele me vê, ele fala assim: pensa, padrinho, eu falo: Deus te abençoe, meu afilhado. Rezo por ele, torço por ele, trago ele no meu coração, que é a ressignificação de um posicionamento. Será que a vida me deu tudo isso? Mas o que eu fiz através de tudo isso? Uma nova história. Eu posso abençoar alguém. Eu posso estender a mão para alguém. Eu posso receber, acolher essa pessoa de uma maneira melhor. Tudo que eu sou e eu penso, eu preciso confrontar com aquilo que eu posso pensar melhor, maior, com novas perspectivas de novos resultados. Verdade ou mentira, gente? Então preste bastante atenção para me concluir e passar para a finalidade maior daqui. A pessoa que está do seu lado, ela está aí e você até agora, às vezes, não a conheceu. Não a conhece. Estenda as mãos para ela. Um esforço sobrenatural de um cumprimento. E fala assim: muito prazer. O meu nome é... Isso mesmo. E eu espero que no final
a hora antes de sair, ou antes de concluir essa constelação, esse trabalho dessa noite, você possa não somente ter cumprimentado essa pessoa, já cumprimentou, se tornar um pouco mais próximos, mas abraçar essa pessoa, falar assim, olha, que Deus te abençoe, prazer ter ficado ao meu lado, eu estar do teu lado, a gente caminhar um pouquinho junto. Perguntar para uma pessoa, né? Tem uma passagem da Bíblia que fala assim, quem é o próximo, né? E aquele lá matutou, aquele sábio, e ele respondeu, próximo é aquele de quem eu aproximo. Eu me aproximo. Eu ajo. Eu acolho. Eu ressignifico a minha vida. Eu reescrevo a história que me presentearam, me tornaram vítima de um passado, é verdade, não se muda. Mas deste presente para o futuro, eu me reposiciono. É a posição de estar aqui, mas de repente eu posso mudar, por que não? Uma nova história está proposta, pronta para você usufruir, desde que você se conecte com a abundância. Porque com a escassez é tudo que nos trouxeram até aqui. Quem quer abundância? Vamos ficar de pé? Esse pequeno esforço é um gesto simbólico que eu quero. Eu posso. Eu consigo. Vamos repetir comigo? Eu posso. Eu consigo. Eu consigo. Põe a mão no coração. Vamos lá, assume isso aí com você. Assume agora ser o protagonista da sua vida. Reescrever a sua história a partir de agora. Com tudo que o teu pai, a tua mãe, teu avô, tua avó, teu tio, tua tia, não sei quem está envolvido ali. Mas te trouxeram até aqui. Mas a partir de agora você transmuta isso. É fazer ouro, né? Mudar assim, é fazer aquela mudança, transmutação. Nós estávamos falando hoje sobre a mudança, saber transmutar, mexer, manipular os 4 elementos, a água, o fogo, o ar, né? A terra. Então você pode a partir de agora ser o protagonista da sua vida. Assume essa postura. Vamos receber a Marta com a nova salva de palmas? É bom demais ser aplaudido, gente. Vai ser para vocês, tá? Muito obrigada. Vocês estavam se aplaudindo. Obrigada ao pessoal do Instagram por estar conosco. Agora a gente vai passar para as constelações. E é muito bom que vocês nos acompanhem, tanto o pessoal do Instagram quanto do Facebook. Mas eu vou contar para vocês, quando tá aqui é muito melhor, viu? Porque aqui as coisas, tem outras coisas que acontecem, que daí vocês